Vasco surpreende e ensaia chapéu em gigante equipe do futebol sul-americano, mais um reforço do futebol inglês para Fernando Diniz. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O fim da última semana marcou o interesse da equipe do Bournemouth da Inglaterra, a equipe que passou a aparecer de maneira mais concreta a ser interessada no futebol do atacante Ryan, e por isso muitos burburinhos se voltaram aos bastidores do Cruz Maltino. O jogador e seus pais e os agentes que cuidam da carreira ainda não estão convencidos de que a oferta da equipe inglesa é tão irrecusável quanto parece. Essa hesitação também é uma boa notícia para o Vasco. Outras sondagens estão surgindo no radar. O Newcastle demonstrou interesse no atacante brasileiro. O clube inglês já conta com Joelinton e Bruno Guimarães no elenco e ocupa a oitava posição na Premier League. A diretoria vascaína aguarda a oficialização desse novo interessado. Bayern e Borussia Dortmund, ambos da Alemanha, também são equipes que apareceram como especulados. Os gigantes da Alemanha podem entrar na disputa e apresentar propostas concretas. Até agora, apenas dois clubes formalizaram ofertas, o Zenit da Rússia e o Bournemouth da Inglaterra. As duas propostas giram em torno de 35 milhões de euros, aproximadamente 218 milhões de reais. O valor ainda está abaixo dos 40 milhões que o Vasco considera como o mínimo para negociar. A diferença precisa ser coberta para qualquer acordo avançar. Ryan foi poupado no último jogo no empate sem gols contra o Nova Iguaçu em São Januário. Porém, na quarta-feira, deve entrar em campo contra o Flamengo no clássico que reabre o Maracanã. O Campeonato Carioca segue morno para os grandes clubes. Times alternativos enfrentam dificuldades contra equipes de menor orçamento. O Flamengo, por exemplo, somou apenas um ponto e é o próximo adversário do Vasco. O Vasco vai jogar um clássico com os titulares que golearam o Maricá na estreia. Enquanto isso, o futuro de Ryan permanece indefinido, aguardando propostas mais atrativas. O Vasco tem colocado um teto de pelo menos 40 milhões de euros para que possa começar a conversar com as equipes europeias na busca por um bom acordo que possa ser também proveitoso para o futuro do atleta, que ainda tem se desenvolvido, e Diniz é um dos grandes espectadores em relação a esse negócio. O técnico, obviamente, torcendo contra. Para ele, Ryan não deve sair nesse momento do Vasco, deve permanecer por mais uma temporada. Esse é o grande desejo do técnico do Vasco atual, Fernando Diniz, na busca por convencer também o jogador a permanecer por mais tempo na equipe do Vasco nesse ano de 2026. Esse assunto envolvendo o atacante Ryan e a possibilidade de uma saída, obviamente, deve gerar ainda mais capítulos à frente. E quem tem sido um personagem bem importante é o próprio técnico Fernando Diniz, que tem pressionado a diretoria do Vasco para segurar o atacante Ryan. O técnico voltou a fazer um apelo público pela permanência do atacante em São Januário. Camisa 77 segue na mira do futebol europeu e tem alguma possibilidade de deixar o clube a qualquer momento. O Bournemouth da Inglaterra, como já se foi citado anteriormente, tem uma proposta na mesa para o jovem. A negociação caminha bem para um desfecho devido ao interesse do próprio atleta, mas ainda não há um convencimento de todas as partes. Diniz não esconde a preocupação com uma possível saída. Para ele, a permanência do atacante não agrada apenas a comissão técnica, mas todo o torcedor vascaíno. O treinador reconhece o quanto Ryan é decisivo dentro de campo. O comandante foi direto ao analisar o impacto da ausência do camisa 77. Abre aspas, se ele estivesse jogando hoje contra o Nova Iguaçu, provavelmente a gente ganharia o jogo. Ele é muito decisivo, fecha aspas, afirmou Fernando Diniz logo após o empate do Vasco contra a equipe do Nova Iguaçu. Diniz reforçou a sua visão sobre o potencial do jovem atacante vascaíno. Segundo ele, Ryan tem condições de se tornar uma estrela mundial. O técnico já havia feito declarações semelhantes em outras oportunidades. O apelo mais forte veio em tom paternal. Se fosse pensar no Ryan como um filho, acho que ele teria de ficar mais uma temporada. Seria ótimo para o Vasco e também para o futebol brasileiro, disse ainda Fernando Diniz, ao comentar um pouco mais as possibilidades que agora aparecem para Ryan neste início de temporada de 2026.
A pressão de Diniz sobre a diretoria é bem clara. Ele quer que o clube faça de tudo para manter sua principal joia por mais tempo. A decisão final, porém, depende dos valores e do desejo do próprio atleta. O jogador, obviamente, é muito importante no esquema tático de Fernando Diniz. O Vasco tem estado muito bem atento ao mercado de transferências e por isso passou a estar ligado em uma negociação específica no mercado sul-americano, envolvendo o atacante colombiano de 23 anos de idade, Marino Inestrosa, jogador que esteve muito perto de reforçar a equipe do Boca Juniors. Porém, o Cruz Maltino atravessou o clube argentino e tem encaminhado a compra do ponta de campo para 2026. A negociação tem avançado de uma maneira rápida, com detalhes sendo finalizados. O Vasco pagará cerca de 5 milhões de dólares pelo jogador. A operação deve ser parcelada para facilitar o pagamento. Levando em consideração encargos e comissões dos empresários, o negócio custará ao todo 6 milhões de dólares. É um investimento significativo em mais um talento colombiano para o elenco de Fernando Diniz. O jogador já havia sido elogiado pelo técnico anteriormente. Inestrosa é um ponta veloz com capacidade de desequilibrar pelo lado do campo. O jogador tem uma característica bem parecida com a do próprio Andrés Gomes. As características agradam muito à comissão técnica vascaína. Atravessar uma negociação com o Boca Juniors mostra também a agressividade que o Vasco tem colocado no mercado na busca por conseguir acordos de uma maneira mais rápida. Agora, observando um pouco a lateral esquerda, o Vasco tem interesse em Cuiabano, jogador de 22 anos que está no Nottingham Forest da Inglaterra após empréstimo com o Botafogo ter terminado no fim do ano passado. A direção do Vasco quer aumentar as opções para a lateral esquerda e a situação atual preocupa. Leandrinho tem negociações avançadas com a equipe dos Emirados Árabes e Lucas Piton é alvo de sondagens de clubes da Turquia. Cuiabano interessa pela qualidade técnica e pelo poder físico. Agora o Vasco e o staff do jogador buscam para conseguir um empréstimo junto à equipe inglesa e quem sabe fazer com que o jogador possa voltar ao futebol brasileiro mais uma vez. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.